Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é classificação das estruturas. Vamos classificar as estruturas em hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas, tá legal? Legal. Para começo de conversa, esse assunto está relacionado com incógnitas e equações. Professor, eu não lembro o que é isso, é um assunto chato, então vamos dar uma revisadinha. Bom, o que é incógnitas? Incógnitas é o que eu quero saber. E equação é o meio que eu uso para saber o que eu quero. Então, um exemplo básico, acho que a gente viu isso aqui na sétima série. Exemplo 1, a fazenda com vacas e galinhas tem 14 cabeças e 48 pés. Quantas vacas vivem na fazenda? Uma vaca tem 4 pés, então 4 vezes x é a quantidade de vacas, mais 2 vezes y é a quantidade de galinhas. Tem 48 pés. Só que cada animal só tem uma cabeça, então x mais y é igual a 14. Tenho aqui o meu sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Então dá para responder ele. Vou multiplicar essa segunda equação todo mundo por menos 4. Mantenho a de cima, multiplico a de baixo por menos 4. Menos 4x, menos 4y, igual a menos 56. Vou somar as duas. 4x menos 4x dá zero, né? Mais 2y menos 4y dá menos 2y, que é igual a 48 menos 56 dá menos 8. Isso daqui quer dizer que o y é igual a 4. Então significa que eu tenho 4 galinhas. Para descobrir a quantidade de vacas é só substituir aqui, ó. X mais y é 14, então x tem que ser... Ou seja, se a quantidade de equações é igual à quantidade de incógnitas, eu consigo resolver o meu sistema. Mas vamos para o exemplo 2. Numa fazenda eu tenho vacas e galinhas. Tenho 24 pés. Ótimo, então eu sei que 4x mais 2y é igual a 24. Só que ele só me dá essa informação. Eu só tenho essa equação. Então eu tenho duas incógnitas e uma equação. Não dá para responder. Agora vamos ao que importa. Nós relembramos o que são incógnitas e como elas se relacionam com as equações e como é possível resolver um sistema. Não é isso? Só é possível resolver se o número de equações for igual ao número de incógnitas. Certo, agora vamos ao que interessa, classificações de estruturas. Bom, eu não sei se vocês se lembram do que eu falei na aula de reações de apoio. Reações de apoio são exatamente o que nós queremos descobrir nesse assunto, certo? Então, as reações de apoio são as nossas incógnitas no assunto. É isso que a gente quer descobrir. Na aula de equações fundamentais, nós descobrimos quais são as equações, ou seja, quais são os meios. Dessa forma, a gente está com a faca e o queijo na mão para resolver as questões desse assunto. A gente tem os meios, que são as equações fundamentais da estática, e a gente tem as reações de apoio. Ou melhor, a gente não tem, né? Porque são as incógnitas, é o que a gente quer descobrir. Ok. O que diferencia as estruturas hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas? Elas se diferenciam exatamente pela relação entre a quantidade de equações e a quantidade de incógnitas, ok? Por quê? Porque na isostática, a quantidade de equações é igual à quantidade de incógnitas. Na hipostática, a gente tem que o número de equações é maior do que o número de incógnitas. E na hiperestática, a gente tem que o número de equações é menor do que o número de incógnitas. O que acontece? As estruturas isostáticas elas são estáveis. As estruturas hipostáticas são instáveis. E as estruturas hiperestáticas são mais estáveis. Por que isso acontece? Porque nas estruturas isostáticas a gente tem a quantidade de apoio suficiente, que é necessária para que não haja movimento. Nas estruturas hipostáticas, nós não temos a quantidade de apoio suficiente para impedir o movimento. Ou seja, a estrutura pode se mover. E não é bom, ninguém vai construir um prédio que possa se mover, não é isso? Nas estruturas hiperestáticas, elas são mais estáveis do que as isostáticas, porque elas têm mais apoios do que o necessário para impedir o movimento. Elas são bem mais estáveis. Tá legal? Vamos ver alguns exemplos disso. Bom, nesse exemplo, o que a gente tem? A gente tem dois apoios de primeiro grau. E aí eu lembro vocês, quais são as reações de apoio de um apoio de primeiro grau? As reações de apoio de um apoio de primeiro grau é só a vertical. As reações de um apoio de segundo grau são vertical e horizontal. De terceiro grau, vertical, momento e horizontal.
Ou seja, nesse nosso exemplo, nós temos o quê? Só vertical e vertical. Eu vou dizer que aqui é o ponto A e que aqui é o ponto B. Então, aqui é V de A, V de B. Quais são as equações que eu tenho disponíveis aqui? Eu tenho somatório das forças em X, somatório das forças em Y, somatório do momento em A igual a zero, somatório do momento em B igual a zero. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho 4 equações. Eu só tenho 2 incógnitas, né? Significa o quê? Que isso aqui é uma viga hipostática. Nós não estudamos vigas hipostáticas. E se a gente observar, ela realmente é hipostática. Porque se eu imprimir uma forcinha aqui, ó, a viga se desloca para o lado, né? Ela não está presa ao chão. Ela só está impedida de subir e descer. Por isso ela é hipostática, porque ela está instável. No segundo exemplo, nós temos essa viga aí com esse carregamento pontual. Quais são as reações de apoio do apoio de terceiro gênero? Vertical, a gente tem a horizontal, a gente tem o momento. E eu sei que eu tenho 3 reações de apoio, né? Que são as minhas incógnitas. Quantas equações eu tenho? Somatório das forças em X, somatório das forças em Y, somatório do momento em A igual a zero. 3 equações. Isso aqui me diz o quê? Isso aqui é uma viga isostática. Realmente não tem como eu mover essa viga. Aonde eu empurrar e aonde eu criar força, ela não vai sair do lugar. Porque a viga, esse tipo de apoio de terceiro gênero, que a gente também chama de apoio engaste, como se fosse uma prateleira, ela está enfiada dentro da parede. Tá certo? Não dá, ela não se mexe nem para cima nem para baixo. O exemplo 3 é parecido com 2, mas vamos ver que tipo de viga é esse. Novamente um apoio de terceiro gênero. Horizontal, vertical, momento. Momento, vertical, horizontal. Bom, eu tenho com 6 reações de apoio. Quantas equações eu tenho? Somatório das forças em X, somatório das forças em Y, somatório do momento em A, somatório do momento em B. 4 equações. Isso aqui quer dizer o quê? Do que o número de reações de apoio. Quer dizer que o número de equações é menor do que o número de reações de apoio. Ou seja, existem apoios mais do que suficientes para manter essa viga estável. Bom, a gente viu nessa aula como classificar as estruturas com base na sua estabilidade. Nas aulas seguintes nós vamos começar a calcular. Acabou essa parte de conceitos fundamentais e a gente vai entrar realmente no cálculo.